Na linha 3, nós vamos continuar falando dos pneus. Então, como eu já citei anteriormente, a cada 2 semanas, mais ou menos, então calibre os 5 pneus. Só que, ao mesmo tempo, é interessante que você observe o desgaste dele. Existe no fundo do sulco, eu vou mostrar a imagem aqui, uma pequena linha mais ressaltada do que o fundo do sulco. É uma pequena linha. É o TWI, ele é o limite do pneu. Eu vou mostrar uma imagem também para vocês, que eu tinha um pneu desse, quase no limite. Então, ele ainda tinha um degrauzinho. Se você dar uma olhada ali, e você passar a própria chave do carro assim, você vê que ele tem um degrauzinho. Quando aquela parte se igualar, que fizer uma linha só, no plano do pneu, ou seja, na banda de rodagem, aquele TWI, ele ficar junto, porque são ressaltinhos assim, né? Quando ele ficar junto da banda, é porque ele tem que ser substituído. Então tem gente que fala assim, não, mas o pneu não está careca ainda, então ainda dá para rodar, e etc. Né? Mas só que não é assim. Por quê? Imagina o seguinte, você pode, além de perder o controle do carro, você pode levar uma multa por isso. Por quê? Abaixo dessa altura fica mais difícil a água se escoar. Forma um plano muito grande ali e a água não escoa. Por quê? Quanto mais estreito for o contato no piso, ele corta melhor a água, certo? Então, se você tem uma superfície só, um plano só, o pneu careca, ele não vai cortar água. Então é por isso que a segurança é o TWI. Ele equivale a 1,6 milímetros de altura. A partir disso, para menos, então vai ficando mais difícil aquela parte da banda de rodagem cortar a água. Então o pneu fica em cima da água, ele não vai até o asfalto, tá certo? Então essa é uma parte importante. E outra coisa que você tem que observar é o desgaste dele. No visual mesmo, você pode olhar, ver se as laterais e o meio estão mais ou menos com a profundidade certa. No visual você já consegue ver, tá certo? Porque se ele sair do alinhamento, sair de cambagem, alguma coisa, você vai notar ali. Além do que, na própria direção você vai notar. Como eu disse naquela análise que nós fizemos, ele vai puxar de um lado ou puxar de outro. Ou quando você vira para a direita, ele vira fácil. Quando você vira para a esquerda, o volante fica mais duro. Então, tem alguma irregularidade. Tá certo? Agora, se ele tiver gasto nas laterais, ou seja, no lado dos ombros, que a lateral do pneu chama ombro, se ele tiver desgaste nos ombros, é porque você está andando com a calibragem abaixo do recomendado. Se você deixar ele muito acima também, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso e vai gastar só no meio. Se você deixar abaixo, ele vai fazer assim e vai gastar só nos ombros. Tá certo? Então vamos observar bem isso. Agora nós vamos fazer uma verificação muito importante, que as pessoas até esquecem, mas eu já tive problema com isso, não só uma vez nesses 22 anos. Abertura do capô do motor. Certifique-se que está tudo certo, porque tem região ali que ele fica descoberto, ele pode enferrujar, ele pode quebrar. Lá onde tem o trinquinho, o parafuso pode soltar e aí você não vai conseguir abrir o capô. Então, sempre certifique, eu vou mostrar a imagem aqui, que ele está abrindo certinho. No caso, se for igual ao meu, né? Puxou, ele destrava lá. E ele nunca deve abrir sozinho, né? Ele tem que ter uma travinha para o vento não levantar ele. Mesmo que você esqueça de fechar, até o final, ele tem que ter uma travinha para ele não subir de repente. Se você não conseguir abrir, você pode se ver numa situação difícil, de algum problema mais grave, e você não vai ter como abrir. E como é que se abre? Bom, as 2 vezes que aconteceu comigo,
eu tive que ir numa oficina, no caso, as 2 vezes eu fui no funileiro, ele tem que levantar o carro no elevador e encaixar a mão lá por dentro, na frente e soltar a travinha, certo? Então, aí repor o cabo, etc. Então dá um pouquinho de trabalho, às vezes as pessoas não se atêm a isso, mas é um ponto bastante importante. Vamos acrescentar mais um pouquinho que eu tinha falado no começo, lá como exemplo, do óleo de freio. Esse óleo ele é tido como vida útil de uns 2 anos mais ou menos. Então, dependendo do seu veículo, consulte o manual do proprietário e veja qual é o DOT certinho, certo? Porque se ele não tiver freio ABS é um óleo, se tiver é outro e assim por diante. Então, explicações sobre esse óleo é bem farto aí na internet, é tranquilo, tá? Caso ele abaixe um pouco o nível, é bem normal devido ao desgaste das pastilhas. Então eu já tinha falado para vocês, se ele descer de repente, porque deve ter algum vazamento, é sempre aquele item que eu falei, examinar a garagem, onde ele fica por mais tempo. Caso você sinta alguma coisa diferente, ele está afundando ou ele não está freando direito, com freio não se brinca. Vá no especialista, ele vai analisar. Discos e pastilhas nós vamos ver mais para frente, estamos falando só do fluido de freio, tá? Então ele vai analisar, ver se tem algum problema no servofreio, no cilindro mestre, enfim, tem uma mangueira ali que eu estou mostrando aí no vídeo, ela vai até o servofreio para facilitar a força que você exerce lá no pedal. Sempre vale aquela observação, né? O que você tem que olhar? Você também vai olhar o óleo do motor semanalmente. Confira lá o nível, tem a marcação certinha, você já deve estar acostumado com isso. Quando você for trocar, troque o filtro de óleo. Normalmente vai se trocar o filtro de combustível, de ar. Não esqueça do ar-condicionado. Por quê? O ar-condicionado ele pode ficar com má qualidade e prejudicar você lá dentro da cabine. Inclusive, eu sempre aconselho as pessoas a trocar o óleo na oficina de sua confiança, no seu especialista. Por quê? Ele aproveita e verifica várias coisas, né? Ele pode fazer uma inspeção visual. Eu fiz umas anotações aqui. Você pode verificar se o ponto está correto, se tem algum vazamento, se as coifas estão ok, dá uma olhada no escapamento, óleo de câmbio, dá uma verificada, se não tiver vazamento, tá tudo certo, enfim. Quanto ao óleo de câmbio, existe uma polêmica de câmbio manual. Troca, não troca? No meu manual diz que não é para trocar, tá certo? Tem gente que fala que tem que trocar, então consulte aí o seu mecânico e decide você com ele, tá certo? O câmbio automático tem que trocar. Tem um detalhe importante também, que eu já vi em vários lugares, e já vi várias pessoas também fazendo, é o costume de não trocar o óleo, apenas completar. Imagina, o filtro vai ficar lá, o bujãozinho do cárter vai ficar lá, vai acumular sujeira, tudo vai acumular, borras, enfim, tem que se trocar o óleo. Não é apenas para completar. E outra coisa bastante importante, eu não sou contra, mas eu não faço. Né? Se você quiser fazer, fica a seu critério, fica a critério da loja que você for. Eles têm um sugador de óleo, certo?
ele coloca ali aonde você tem a vareta, ele tira a vareta e coloca lá e fica sugando o óleo. Eu não gosto, não sou contra, se quiser fazer, faça. Eu prefiro que solte o bujão embaixo, deixa escoar bastante o óleo, aí coloca o bujão, troca o filtro e adiciona um óleo novo, certo? Eu não gosto dessas soluções assim, que facilita, mas na verdade não escoa o óleo para fora. Com certeza não vai tirar todas as impurezas. Inclusive, um conselho que muitos mecânicos dão e que eu faço. No meu caso, eu uso um óleo 20W50, um motor um pouquinho mais usado já. Assim mesmo, ele quase não abaixa, ele abaixa muito pouquinho, em motor para 5.000, ou melhor, o óleo para 5.000 quilômetros. Tá? Se for de 10.000 também, sintético, semissintético, aí você decide o que o manual indica, o que você já faz, o que te aconselharam, o que o dono anterior fazia, etc. Aí não vou interferir nisso, eu faço assim. O conselho é o seguinte, antecipar essa troca, porque no trânsito a direção já é tida como trânsito, como uso pesado do veículo. Né? Se você pega vários minutos de congestionamento por dia, então antecipar essa troca. Eu faço assim, sempre 10 a 15% antes de vencer, eu já troco. Então, 10% daria uns 4.500 mais ou menos. A partir de 4.500 eu já coloco na minha agenda, já a qualquer momento eu já vou. Se for 10.000 é a mesma coisa, 10% dá uns 9. Quando tiver perto de 9 você já faz a programação e vai trocar. Aí você vai aumentar a vida útil do seu motor, escoando o óleo certinho, trocando o filtro, vai manter ele sempre limpo. E o especialista já vai dar uma olhada geral, ver se tem borra aqui, borra ali, se tem vazamento. É a hora de você aproveitar e fazer um check-up rápido no seu carro. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, já pergunte para ele. Enfim, não perca essa oportunidade.